Ô, César, o Yuri Alberto está sendo vendido. A informação é que o Zenit da Rússia deve chegar aos 20 milhões de euros e o Inter está tratando da forma de segurar esse jogador até a metade do ano, que também não deve ser muito difícil, porque a temporada deles abre na metade do ano. Então, esse é o encaminhamento, né? De uma ideia de venda de um jogador referencial do time. Tu é um cara, talvez tu seja um dos caras que mais elogia o Yuri Alberto, que tu considera um jogador de outro patamar. Mas o Inter até já contratou o seu substituto, que é o Wesley Moraes. O Inter contou com essa possibilidade. O Inter fez uma contratação preventiva, o que eu acho bastante salutar, contando com a possibilidade da saída do Yuri. O fato é que o Inter pode estar perdendo um jogador importante do time, e que nenhum colorado pode contestar, porque nós estamos falando do Inter botar limpo no seu cofre quase 100 milhões de reais, e não há colorado que possa contestar isso. Agora, o que vai significar esses 100 milhões de reais? Tem gente que acha sempre que quando tu vende um jogador, tu vai pegar os 100 milhões e ir para o mercado e gastar os 100 milhões contratando. Não é assim. O Inter vai pegar os 100 milhões de reais e vai pagar a conta. Só que ao pagar, César, tu que conhece muito bem como funciona o processo, com 100 milhões de reais na mão, pagando as dívidas mais próximas e expressivas, o Inter ganha um fôlego de mercado para ter uma possibilidade de endividamento para trazer jogadores importantes. E aí entra a competência que o Inter precisa ter para formar um time competitivo. Hoje, César, o Inter é menos e menor que o ano passado. Hoje. Mas amanhã de tarde pode ser melhor. Se vier o Brian e o Barco, o Inter de pior que o ano passado passa melhor que o ano passado. Então depende de alguns movimentos que a gente está esperando que aconteça. Eu tenho uma posição muito particular sobre jogadores como o Yuri Alberto. Quando tu descobre um talento desses, tu tem que conseguir ganhar algum campeonato com ele. Porque não é assim, entendeu? Não é fácil. Eu sempre dou o exemplo do Grêmio da década de 90. O Grêmio conseguiu Arilson, Emerson e Carlos Miguel. Aí o cara diz assim, pá, agora nós vamos vender os três e vamos às compras. Aí o Grêmio vendeu o Emerson e comprou o Beto. O Grêmio vendeu o Carlos Miguel e comprou o Sérgio Manuel. O Grêmio vendeu o Jardel e comprou o Guilherme. Não ganhou mais nada. Nada. Cacalo, presidente, 98, 99. Tu vai achar os caras ruins, tu vai dizer, não tem nenhum ruim aí, é tudo bom jogador. Não. Esses caras que foram... Por quê? Porque não a matéria-prima no futebol é muito difícil. E o Inter conseguiu um jogador diferente, cara. Um cara que ganha jogo, um cara que decide, um cara jovem, um cara com saúde, um cara que é atleta, que não é vagabundo, entendeu? E aí, quando tu tem isso, cara, tu tem que ganhar. Só que o Inter tem uma questão, Baldasso, que incrivelmente ela é maior do que a questão técnica hoje. O Inter é um clube que enfrentou muitos problemas financeiros, entendeu? E quando tu tem isso, fica com dois corações. Tu acabaste de dizer, tu nem cogita a hipótese do Yuri Alberto não ser vendido por 100 milhões, que nenhum colorado, porque tu sabe da dificuldade, entendeu? Mas é que 20 milhões de euros é uma proposta que nem quem não está endividado aceita. Essa é uma proposta do tamanho do jogo. O meu problema é o que se fez no ano passado. É vender o Praxedes por 7. Meu problema é vender o Vinícius Tobias por 7. Mas eu concordo, mas nem por isso tu não tá tirando o erro da tua análise. A tua análise não é técnica. A tua análise não é o acerto ou o erro. O acerto ou o erro é o que o Grêmio fez, por exemplo, com o GPR. O Grêmio recebeu propostas muito altas por ele e não vendeu. Por quê? Porque imaginou que ele pudesse ser bom. Aí tu vai dizer, só não vendeu porque tinha dinheiro. Pode ser. Acho que tu tem razão. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, não pensa tu que vender o Yuri Alberto e trazer o Wesley é a solução. Porque para te ter essa solução, o Wesley tem que ir muito bem. E não é um indicativo. O indicativo é que ele não vai ser melhor do que o Yuri Alberto é. Mas é o que se pode fazer. Claro, o que se pode fazer, sempre se corre o risco. Eu vou fazer uma frase que não tem nada a ver com a parte técnica. O Inter, com a venda do Yuri Alberto, renasce, Baldas. Renasce. O que eu quero dizer? Ele coloca dentro do seu processo, ele deve pagar muito o serviço da dívida, que deve consumir muito os valores do Inter, e a partir daí, o Inter passa a competir com qualquer clube. Algo que não consegue fazer hoje. Tu diz no processo de contratações. Não, no processo de construção de clube.
O Inter é um clube que ele se apequenou no sentido financeiro, em razão de todas as dificuldades que a gente conhece, e não conseguiu ainda respirar. O Inter tem dificuldade para pagar o Inter tem dificuldade para pagar fornecedor, cara. A venda do Yuri daria esse respiro, devolveria saúde financeira ao Inter. Não quitaria todas as dívidas do clube, devolveria saúde financeira. Agora, e é preciso dizer isso, eu não vou aqui me abster jamais de dizer isso, eu acho que o Inter diminui de tamanho e fica mais longe dos títulos grandes a partir dessa venda. Eu tô falando no curto prazo, tá? Daí eu já tô falando no curto prazo. O Inter renasce, o Inter, se tiver organização, vai ter um time forte ali na frente, mas nesse momento, tecnicamente, não vai conseguir substituir o Yuri Alberto. Eu não tenho essa convicção. Eu acho que o Wesley Moraes, a minha dúvida em relação ao Wesley Moraes, ela não é uma dúvida técnica, porque esse jogador é muito bom jogador. A minha dúvida é clínica física de um jogador que está há 2 anos tentando encontrar o seu melhor momento. Ele não com qual tu fica? Com qual dos dois? Dinheiro. Tá, mas vamos lá. Qual Wesley Moraes tu tá falando? Não. O de antes? Tô te perguntando. O de hoje? Não. Tô falando de hoje. O Wesley Moraes, no auge da carreira, sem problemas clínicos e físicos, é melhor que o Yuri Alberto. Tá, mas isso não existe. Não. Eu quero dizer de hoje. Não, mas pode ser que não exista também agora. Pode ser que o Wesley Moraes esteja bem. O ponto de interrogação não está na qualidade do jogador. Então, assim, eu sei que tu está colocando uma situação que acontece no futebol. As reposições, elas não são tão fáceis. Tu citou um exemplo histórico do Grêmio. Mas eu também quero te citar exemplos do contrário. O Internacional, em determinado momento, chegou à conclusão que tinha que desmanchar uma igrejinha de lideranças com ciclos encerrados no clube. E o Internacional manda embora, praticamente isso, foi muito duro na época. Manda embora Klemer, Fernandão e Yarley, na mesma época. E ali, o Inter, numa mesma passada, numa mesma tomada, contrata D'Alessandro, Nilmar, Guinhazu e Magrão. Poderia não dar. Esse exemplo é muito parecido com o exemplo do Guilherme, Beto e Sérgio Manuel, só que deu certo. Só que deu certo, né? Deu certo. Então, assim... O Grêmio tem uma... Eu falei que deu errado, mas o Grêmio tem aquela Aguinaldo e Pingo que o Grêmio vendeu, te lembra? Eu acho que quando entra Fábio Koff, o Grêmio faz aquela Copa do Brasil, só não me engano, eu acho que é 93, o Grêmio perde para o Cruzeiro. Isso, e o Grêmio vende o goleiro, vende o zagueiro Aguinaldo, lembra? Um zagueiro Isso, bom zagueiro. E o volante Pingo, que hoje é treinador. Isso. Que é inclusive muito bom treinador, teve no Caxias. E aí o Grêmio ali usa aquele dinheiro para montar o time de 95. De 94, 95, quando vem o Jardel, quando vem o Paulo Nunes, quando vem Adilson. Rivarola. É isso aí. Não, aí é que tá. É que, cara, é por isso que às vezes as pessoas tentam tratar o futebol como empresa, onde as coisas são muito mais palpáveis, né? No futebol tu não tem garantia de nada, tu pode correr menos riscos, mas garantia tu não tem. A perda do Yuri Alberto pode ser trágica, mas a ação preventiva que o Inter poderia fazer, e é elogiável, fez. Pode acontecer o que tu tá dizendo? Pode, mas pode acontecer o que eu tô dizendo também. Melhor do que o Inter fez, não conseguiria fazer. O Inter trouxe um centroavante que tem perspectiva de Copa do Mundo, que é um centroavante que foi cedo para a Europa, mas mostrou futebol para isso, não é qualquer jogador. O Inter está trazendo um jogador qualificado. Então, é o que poderia se fazer. Agora, o Yuri deve ficar até o meio do ano. Pelo menos até o meio do ano deve ficar no Inter. E a saída dele significaria a devolução da saúde financeira do Internacional.